Eu sou o Rafael Machado da Traction Eu sou Rafael Reis, da Nova Escola de Marketing. e nesse bate-papo a gente conversou com o Ricardo Cavallini e foi uma conversa maravilhosa, falando sobre futuro, sobre inovação e esse conceito de inovação, falamos sobre o futuro na área de tecnologia, na área de saúde, na área de marketing e a gente chegou até a falar sobre desigualdade como a tecnologia aborda dentro da sociedade. Então, se você está acompanhando esse hype todo sobre inteligência artificial, sobre o que isso vai mudar no mundo, na sociedade, nos empregos, acompanhe esse papo. Espero que você goste. Professor na Singularity University Brasil, embaixador do MIT Sloan Brasil, um dos 3 colunistas mais admirados no Brasil, no UOL, apresentador do Batalha Makers no Discovery Channel e criador do RUT, um kit educacional eletrônico aberto, ecológico e acessível para ajudar estudantes de escolas públicas que não têm acesso à tecnologia, para começar a dar familiaridade com programação, com desenvolvimento e com tecnologia, tanto física quanto uma linguagem de programação inicial. No último livro, Para os seus próximos 1000 anos, o Cava comenta que as pessoas costumam se definir pela própria profissão. Eu sou médico, eu sou advogado, eu sou engenheiro. Mas para quem não te conhece, indo além do currículo que eu apresentei aqui, quem que é o Cava? Legal. Bom, feliz de estar aqui, obrigado. Eu acho que essa frase, ela é do Harari, né? E ele fala muito sobre isso, porque no futuro ele acredita que como ninguém mais tem emprego, né, ele fala como é que as pessoas vão se definir nesse futuro, né? Bom, para quem não me conhece e quem não consegue enxergar, eu sou gordo, careca, uso óculos, a barba comprida demais, né? Opinião da família. Barba preta e branca já, misturada aquele velho novo ridículo, né? E a vida inteira, cara, eu trabalhei com tecnologia, onde a tecnologia batia no ser humano, ou seja, o que isso está mudando de cultura, comportamento, seja comportamento do consumidor, cultura da sociedade, ambiente de negócios, e é o que eu meio venho fazendo nesses últimos 10, 15 anos, ou seja, ajudando executivos e empresas a entender esse futuro que está chegando todos os dias. E agora, cada vez mais rápido e cada vez com impacto maior, né? Com a história do livro novo que você comentou, eu estou pegando uma frente nova, que eu venho trabalhado também nesses últimos 10 anos, mas agora com mais força, que é essa questão de adolescentes que estão olhando agora para esse futuro, né? Então, por exemplo, minha filha está com 17, foi para ela que eu escrevi o livro, e ela, se a gente for pensar, daqui 20 anos ela vai estar no ápice da vida dela. Então, diferente de assim, o que vão ser os próximos 5? Não, o que vão ser os próximos 50, né? Porque ela vai estar trabalhando ainda. Então, é muito mais complicado não só você prever, mas a pensar em como se preparar para esse universo de carreira quando a gente olha no longo prazo. Perfeito. Falando em longo prazo, eu lembro muito de uma apresentação que o Peter Diamandis fez em 2012 no TED, que ele falava que a abundância é o nosso futuro. E ele comentava que no futuro a gente ia poder picar o dedo no celular, fazer um exame de sangue e descobrir um diagnóstico médico. Na época, acho que ele não usou o termo inteligência artificial, mas hoje isso provavelmente aconteceria. Agora a gente tem o CRISPR, que é uma tecnologia de edição de genes, e o mundo mudou exponencialmente nesses 11 anos desde aquele TED. Tem uma frase do Ray Kurzweil, que é um dos fundadores da Singularity, já te ouvi falar em vários contextos sobre ela, né, de que o mundo mudou mais nos últimos 100 anos do que nos últimos 20 mil, né, e que a tendência é que daqui para frente seja maior. Como um professor da Singularity também, como é que você vê esse futuro abundante? E aí a parte mais tensa, né? Como é que ele contrasta com os abismos sociais que a gente já tem, concentração de renda e problemas de acesso à educação nesse mundo de hoje? Legal. Ele tem um livro também, né, chamado Abundância, o Peter. A abundância acho que tem muito mais a ver com democratização, e acho que até dá para falar democratização da inovação, do que efetivamente uma abundância no ponto de vista de estar todo mundo bem. Então acho que ele não é incompatível com o cenário que a gente tem hoje, onde tem uma abundância muito grande de democratização. Acho que as startups são uma ótima maneira de descrever isso, né? Mas isso não é incompatível a gente ter uma desigualdade muito grande, né? Eu acho que tem duas visões, acho que são relevantes. Eu comentei sobre, você falou da frase lá que eu acho que é do Harari. O Harari é um cara que olha hoje muito para o lado negativo da tecnologia, né?
Você vê as palestras dele, dá vontade de você chorar depois, né? Porque assim, tudo Ele já acha que mostra... a gente perdeu o controle. Já, e é uma distopia, né? Ele descreve uma distopia e faz sentido o que ele está falando, né? Então, ele é um cara que tem batido muito nessa história de, na prática cara, a gente, enquanto sociedade, a gente precisa trabalhar para minimizar os problemas que a tecnologia está trazendo para a gente. Do outro lado, você tem uma singularity, que olha para o lado positivo da coisa. Como é que a gente usa a tecnologia para impactar 1 bilhão de pessoas? Porque a partir do momento que você consegue ajudar 1 bilhão de pessoas, você se torna um bilionário, né? Então, eu acho que essas duas frentes, elas são relevantes e elas não são incompatíveis, porque eu acho que nós temos que trabalhar as duas juntas, né? Se a gente trabalhar só uma, né? Se a gente ficar trabalhando, por exemplo, só em minimizar os problemas da tecnologia, para pegar uma camada só, por exemplo, legislação, a gente vai criar uma legislação que vai estrangular o empreendedorismo e a criação de muitas soluções maravilhosas para a saúde, né? Como, enfim, para tornar a vida das pessoas melhor, mais só confortável. o médico pode fazer diagnóstico. Né? A função não é roubar o diagnóstico do médico, é potencializar. Exatamente. Né? Então, se você trabalhar só a fatia, como é que a gente minimiza o impacto, no final a gente vai querer estrangular a inovação. Né? Do outro lado, se a gente só trabalhar em usar a tecnologia para fazer coisas novas, maravilhosas, você vai fomentar muitos novos problemas. A gente viu isso com a internet, a gente viu isso com redes sociais, né? Então, o grande desafio que a gente tem é como é que a gente trabalha nessas duas frentes simultaneamente. E uma coisa não exclui a outra, né? Eu acho que ela não é nem questão de excluir, a gente precisa trabalhar nas duas simultaneamente. Isso é novo. Não é ou a tecnologia gera problemas ou ela gera soluções. Ela gera as duas coisas. Ela gera duas coisas. A gente tem que mitigar os problemas, mas a gente não pode deixar de pensar e de desenvolver novas soluções. É isso. O que tem de novo nessa história? O mundo sempre esteve mais rápido. Porque a gente tem uma sensação de que as coisas estão rápidas demais. As coisas sempre estiveram mais rápidas. É o que você comentou do Kurzweil lá. Ele fala, se pegar os últimos 100 anos, eles são equivalentes a 20 mil anos de evolução, né? E os próximos 100 anos vão ser equivalentes a 20 mil anos de evolução do momento atual que a gente está. Tem um exemplo que eu tenho usado bastante em palestra, que é, se você pegar, por exemplo, olhar para a medicina. Há pouco mais de 100 anos a gente descobriu que existia tipo sanguíneo. Né? Há pouco mais de 80 anos a gente descobriu o RH, ou seja, a gente não entende o sangue há 100 anos. Se há 100 anos atrás você precisasse fazer uma transfusão de sangue, cara, ia ser uma loteria completa. 50 anos antes a gente ainda fazia sangria para resolver doença, né? Então, se a gente olhar o quanto a medicina evoluiu, hoje nós já estamos fazendo testes clínicos, né? Ou seja, estamos fazendo transfusão de sangue em pessoas com sangue criado no laboratório. E que é um sangue melhor do que o sangue que você tira de um humano. Não só porque você não tem doença, mas só tem células novas, né? Então é um sangue que dura mais para ter necessidade de ser reposto. Então, se a gente olhar nos últimos 100 anos, cara, parece que a gente estava na Idade Média, né? De tanto que foi essa evolução. Se a gente for olhar os próximos 100 anos, essa evolução vai ser novamente muito brutal. Então, o que mudou é isso, que a gente sente hoje a mudança em vida. E é por isso que a gente precisa trabalhar as duas frentes, porque antigamente, como estas grandes mudanças duravam muito tempo, era fácil você deixar um problema começar a acontecer e resolvê-lo, né? O impacto dele não era tão brutal quanto é hoje. Esse assunto até puxa uma coisa que está muito em relevância nesse momento, que é inteligência artificial e IA. E a gente vem ouvindo um monte de nomes, né? Blockchain, NFT, um monte de onda metaverso, tudo que vem, vai, parece que são ondas, não são. E acho que uma das grandes coisas da IA é o como ela incorpora na sociedade atualmente, porque existem os estudiosos de IA, aqueles que estão há muito tempo fazendo esse tipo de coisa, estudando esse tipo de coisa, realizando muitas atividades, e existe como isso incorpora na sociedade que ela usa de fato, né? Ficou hypado agora por conta do ChatGPT, que era simples, era um zap com um robô, que você tinha informações, mas, de fato, como isso incorpora na sociedade? Isso vai ser uma onda que vai abaixar porque em algum momento as pessoas vão conseguir utilizar e depois vai voltar? Como isso está incorporando na sociedade hoje? Eu acho que tem uma maneira interessante da gente olhar esses nomes todos, que é entender que existe uma diferença entre moda e modismo, né? O metaverso, como ele estava sendo vendido há alguns meses atrás, era um modismo, né? Ou seja, era uma coisa muito mais fabricada e falsa até da maneira como estava sendo vendida do que verdadeira. A IA, ela tá na moda, mas não é um modismo. Se a gente for olhar a IA, é que muita gente confunde, né? O ChatGPT, ele é uma parte da IA.
E é uma parte pequena da IA, ainda que ele esteja chamando muita atenção, que ele tenha muita relevância, mas ele é uma parte pequena da IA. Se a gente for olhar para o passado, as maiores empresas do mundo hoje são empresas que são frutos de IA. Né? Uma parte relevante de Amazon, de Facebook, né, Meta, vem de faturamento de IA, dos algoritmos, seja algoritmo de rede social, seja algoritmo de recomendação de compra, sejam outros algoritmos. Chamava machine learning. Assim, você tem hoje uma parte relevante do faturamento desses caras que vem de IA. Então, se a gente for olhar, IA é passado, porque boa parte das maiores empresas do mundo já são frutos de IA. No nosso dia a dia, a gente já usa muito IA há muito tempo sem saber. Então, qualquer foto que você tira hoje de um iOS ou um Android, esta foto que você vê não é uma foto real, é uma foto modificada. Né? É uma foto que lá os sensores da câmera capturaram e uma inteligência artificial melhorou aquela imagem para ela ficar mais bonita. Né? Alterou alguma coisa na luz, alterou alguma coisa, já fez uma alteração. Então, a gente já usa IA. Você entra no Netflix, você está usando IA. O Google Maps. O Waze, o Google Maps. Então, assim, a gente já usa IA no nosso dia a dia há muito tempo, mas isso era invisível para a gente. As pessoas não viam isso. Né? O ChatGPT, o que ele trouxe é o sentimento de poder, né? De poder para as pessoas, assim, puta, agora eu entendi o quanto essa IA é poderosa, porque ele consegue ver uma IA gerando um texto, gerando uma imagem, modificando um vídeo, ele consegue ver essa história e aí ele entende o quão poderoso aquilo, porque parece magia. Materializou, né? Ele materializou, né? Então você tem esse buzz e essa atenção exagerada. Essa atenção exagerada, ela tende a diminuir, mas a IA só vai aumentar. Né? Para eu entender a diferença do que você está falando, então, eu acho que isso é importante porque vão surgir novos nomes por aí, nesse futuro. E para você separar o que é moda do que moda e modismo, para você separar o que é moda do que é modismo, é o quanto isso está incorporado já na nossa vida e não tem como voltar atrás, né? Caso do metaverso, então, ele não está tão incorporado, isso precisa evoluir ainda para se incorporar cada vez mais. Eu até falei aqui nos bastidores que o Mark Zuckerberg fez o metaverso de uma maneira cringe, isso foi meio assustador para as pessoas, mas para separar o que vai ficar, o que não vai ficar, ou o que tem que maturar ainda para ficar, é sobre o quanto está incorporado já na nossa vida. Eu acho que é uma das maneiras. Outra maneira é a gente começar a entender que boa parte do mecanismo atual hoje impulsiona esses exageros, tá? Então, o que acontece, assim, boa parte da nossa leitura do mundo hoje vem pelo computador, pelo celular, basicamente vem por redes sociais e por veículos de comunicação, muito mais redes sociais. Quem são os atores que estão nessas redes sociais? São influenciadores, são streamers, são youtubers, são pessoas que estão influenciadores do LinkedIn, são jornalistas, são pessoas que escrevem livros, são pessoas que dão palestra. Essa galera toda, estou generalizando que é um erro, mas essa galera toda, para funcionar na rede social, tem que atender ao algoritmo. O algoritmo funciona através do que ele considera que é relevante. Sejam likes, sejam shares, sejam interações, engajamentos, a gente pode dar o nome que a gente quiser. O que funciona muito bem para isso acontecer? O exagero, né? A polarização, o radicalismo no que a gente está mostrando. Então, todos esses players, estou generalizando que é um erro, eu não faço isso, muita gente não faz isso, mas todos esses players, a maior parte deles, faz sentido gerar esse hype. Faz sentido falar, vai mudar tudo na sua vida. Você vai ficar rico comprando e vendendo imóvel no metaverso. O ChatGPT, né, vai matar teu emprego. Ou vai mudar a maneira como você faz isso ou aquilo. Esse hype, ele é interessante para esses players fomentarem essa história. E aí esses caras surfam essa onda e a hora que esta onda cai, eles surfam novamente. O metaverso morreu, o metaverso era uma mentira, essa startup era uma porcaria, o cara falou que a startup era a melhor coisa do mundo, falava sobre ela na palestra, dava o exemplo do WeWork na palestra, aí o hora que o WeWork fale, ele mete o pau no WeWork. Quem acreditou nessa história? Você vendeu isso. A Forbes não erra, todo empreendedor do ano, dali 2, 3, 4 anos, quebra. O cara do WeWork foi capa, aquela moça da startup de medicina. Pois é, por isso que eu falo que não é só o cara que vende livro, o cara que vende palestra, o youtuber, o streamer, né, o tiktoker. A mecânica hoje da sociedade
ela foi feita para atender esses algoritmos que beneficiam esse tipo de coisa, né? Então, a gente entendendo isso, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. E é difícil, não é uma fórmula fácil, mas uma das maneiras é assim, quem está seguindo? Acompanha. Esse cara tá falando isso e depois fala aquilo. Esse cara só tá replicando o que os outros estão falando. E tentar analisar. Uma visão crítica nesse caso de quem consome. Por isso que eu falo que é muito mais difícil, entendeu? Porque se a gente for falar tenha bom senso é uma coisa que você não acha mais na prateleira e, cara, o que vendeu nos últimos 6 meses vai precisar fazer recall. Você tá até com um discurso pessimista do Harari agora, tá vendo? Mas eu fico nos dois. Que, assim, eu gosto sempre de dar perspectiva histórica quando eu tô dando aula de comportamento para falar, cara, o meio muda, o comportamento não muda. Essa coisa da polêmica na rede social, desse extremismo, desse antagonismo preto e branco, direita e esquerda, bom e mal, não pode ter arma, tem que ter arma e tal. Os tabloides já faziam isso há 150 anos. Né? O pessoal falando, não, quanto mais educado, quanto mais nobre, menos a pessoa tende a fofoca. É o contrário. O tabloide nasceu na Inglaterra para fazer fofoca da nobreza, da família real. E o bom senso nunca existiu. O tabloide apostava numa notícia polêmica e aquilo vendia mais. Então, no dia seguinte, ele escrevia mais polêmica e mais polêmica, e abusando porque as pessoas tendem a prestar atenção nisso. Então mudou o meio de consumir, mas o comportamento das pessoas continua similar. Mas por que é relevante de falar disso? Porque a partir do momento que você tem um meio que paga, não para um tabloide, mas paga com um adolescente que está de cueca em casa, né? Não só paga, mas potencializa esse moleque, porque isso transforma ele num formador de opinião. Tem essa opinião. diferença. A partir do momento que você tem lá redes hoje que acabam impulsionando muito mais extremistas ou negacionistas ou não importa, anti-ciência, esse cara, na hora que ele vai criar um canal, ele fala assim, o que funciona? Funciona fazer um negócio centrado, de bom senso, ponderado, dando uma opinião mais profunda, ou compensa eu ficar falando que os ETs já estão aqui e os governos todos estão mentindo pra gente? Os ETs, né? E aí você começa a ver um monte de gente indo para ET. Então isso vira um círculo vicioso que acaba fomentando. Então a questão do algoritmo atrelado ao modelo de receita, isso potencializa demais. Todo mundo vira um tabloide. Isso entendeu? distorce, né? Eu fiquei até curioso agora até com a sua pergunta. Você está falando de uma coisa histórica que acontece há muito tempo, isso sempre aconteceu e a gente está vendo agora a gente ficando escravo do algoritmo. Em algum momento eu quero saber sua opinião se o bom senso vai vencer. Porque o algoritmo foi criado por um propósito, o propósito do capital dessas empresas que estão ali gerenciando isso. Em algum momento o bom senso vai vencer, quem realmente tem algo a dizer interessante, algo estruturado, com curadoria. Como que você enxerga isso? Ou até, vou surfar na sua pergunta. Vamos pensar do ponto de vista da pessoa com quem a gente está conversando. E pegando o mote do Game Changers. Como é que a gente vira esse jogo? Como é que eu, como pessoa, posso me descolar desse mundo dos extremos, da coisa superficial, do conteúdo ruim? Como é que eu uso o filtro do bom senso? Dizia um amigo meu que o bom senso é a moeda mais bem distribuída do mundo. Todo mundo acha que tem. Né? Mas como é que eu filtro? Eu acho que a tua pergunta é o começo da minha resposta para ele. Eu acho que a responsabilidade é nossa. Né? A gente costuma falar, pô, isso é ruim, tem que mudar. A gente tem que assumir essa responsabilidade. Né? A nossa geração, a gente enquanto executivo, a gente enquanto cidadão, a gente enquanto gestor, a gente enquanto autoridade, quem de alguma maneira tiver outros tipos de poderes para mudar isso, né? A gente precisa assumir essa responsabilidade. Isso faz parte dessa curva de aprendizado. Lembra, tudo que a gente está vivendo, para quem é muito novo, acha que essa coisa está aí faz desde sempre, mas não está. Né? As coisas estão mudando muito rápido. Se a gente for olhar quantos anos de rede social a gente tem, olhado na história do ser humano, é nada. Né? Mas a gente tá passando por essa curva de aprendizado. Então, a gente precisa agora começar a olhar para isso. Como é que a gente resolve esse problema? Tecnicamente é muito fácil resolver qualquer um desses problemas que a gente for falar. Seja fake news, seja polarização. Né? Acho que o primeiro passo é a gente fazer com que as pessoas envolvidas tenham interesse. Porque hoje ninguém tem interesse. Né?
Você comentou sobre ideologia política. Nenhum dos dois lados tem interesse. O interesse é individual, né? Os Big Techs não têm interesse em mudar isso. Né? Então, se a gente não se organizar para fomentar esse interesse, isso não vai acontecer. Né? Você vê hoje em alguns países estão aplicando multa. As multas são uma piada. Entendeu? O que o cara fatura com o vídeo polêmico paga multa com sobra, né? Sabe, não adianta falar assim, cara, você passou da velocidade permitida na rua, vou te dar uma multa de R$1. Cara, não é educativa e não é que punitiva. Nem não votar. Você não vai votar, você justifica e paga R$1,70. Então, eu acho que assim, nós temos que trabalhar para mudar esse cenário. Eu acho que a responsabilidade é nossa. A gente precisa assumir essa responsabilidade. Eu estou tentando fazer esse trabalho, né? Não só nas palestras, nos cursos. Eu tenho algumas frentes com juízes, promotores, tenho frentes com autoridades, frentes com bilionários. Então, eu tenho fomentado e tenho tido esta conversa com mais profundidade com muitos players que poderiam ter força para mudar essa história, né? Porque você está indo contra as Big Techs, contra o poder político, e no momento que você construir isso para a sociedade, talvez... Eu não acho que é contra. Você constrói com eles. Eu não acho que é contra. Só precisam ser alertados. Vocês comentaram sobre capitalismo. O que eu acho que a polarização faz, que é ruim, isso aqui não tá bom. Vamos para o extremo oposto. Né? Eu tenho visto muita gente falar agora assim, pô, a China tá dando certo, por que a gente não... Né? O modelo deles não é melhor? Cara, não é melhor. Vamos imitar o que está dando certo e não vamos imitar o que não é bom. Né? A gente tem, por exemplo, para dar um exemplo só, a gente tem leis antitrust, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, e que a gente não usa isso com sabedoria há décadas. E esse é um arcabouço do capitalismo para fomentar a concorrência, para fomentar a inovação, para fomentar uma melhora no que a gente faz para a sociedade, para o cidadão, e a gente não está usando isso. Então, eu acho que tem a ver com o que a gente está falando de bom senso também, entendeu? Vamos usar o que a gente tem para melhorar. Você criar algumas regras, você fomentar e corrigir alguns comportamentos, não é ruim para as empresas. Pelo contrário, porque as empresas que estão nessa situação hoje, elas estão numa situação tão confortável hoje que elas deixaram de inovar. Por que o YouTube tá perdendo pro TikTok? Porque ficou numa situação muito confortável. Muito. Entendeu? E agora pode morrer. Chegou alguém acelerado e agora eles têm que levantar. Né? Então, eu não acho que é contra as Big Techs. Pelo contrário. Né? Eu acho que fomentar a concorrência é muito bom. Cara, olha para a Microsoft como ela tá brilhando hoje. Né? Tudo bem, tirou um CEO que era uma desgraça, botou um CEO que é maravilhoso, faz toda a diferença do mundo. Mas... A Microsoft pré-Steve Ballmer, pós-Steve Ballmer. Pois é. E sim, era um dos piores CEOs do mundo e agora tem um dos melhores CEOs do mundo. Né? É óbvio que isso faz diferença. Mas, cara, olha o quanto a Microsoft ter perdido aquela segurança que ela tinha de monopólio. O quanto isso fez bem para a Microsoft, cara. Sim. Quanto ela está florescendo, quanto ela está fazendo coisa legal. Cara, é uma nova empresa. Sim. Né? Inclusive em imagem. Sim, é uma empresa de quase 50 anos de idade e que conseguiu se reinventar nos últimos 8 anos. Pois é. E era o grande vilão da tecnologia. O processo do Internet Explorer, né, da União Europeia contra o Internet Explorer, porque ele vinha embarcado. E aí o Google fez a mesma coisa com o Chrome, né? Foi lá e embarcou ele e seguiu o mesmo modelo. Então, eu não acho que é incompatível, cara. Eu acho que dá pra gente melhorar o capitalismo, se a gente quiser usar esse termo. E eu acho que vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom para as empresas, vai ser bom para a sociedade, vai ser bom para todo mundo. Você pega um pouquinho do que é bom de cada vertente, de cada filosofia política e traz pro critério, né? Para você poder construir alguma coisa que realmente funcione personalizado para aquele ambiente, né? Acho que isso é uma... Cara, a gente precisa melhorar tudo sempre, porque o cenário muda, né? As coisas mudaram. Então a gente precisa estar sempre evoluindo. A gente viu isso com a internet, cara. É óbvio que muitas legislações já eram pertinentes para a internet, mas a gente teve que criar legislações novas. Porque ela trouxe desafios novos, trouxe mudanças novas. Então... E a mudança sempre vem impactada de uma briga, né? Sempre vem, porque não existe a lei, não existe o critério, e ela vem impactada para... Assim como aconteceu com o Uber, por exemplo. Né? O grande ponto é esse, cara.
Por que a gente não melhora as coisas? Em vez de ficar nessa discussão de radicalmente ir pro outro lado. Tá entendeu? ruim, derruba e faz outro. Né? E por que a gente não está conseguindo fazer isso? Porque a discussão morreu. Né? A partir do momento que você polariza em grupos, isso não tem nada a ver com esquerda e direita, cara. A gente está criando grupos que usam como desculpa uma ideologia ou outra para se autodenominar, mas que são grupos, entendeu? A gente não consegue mais discutir mais nada. Entendeu? Vira uma briga. Se você não está no meu grupo, absolutamente tudo que você falar eu vou rechaçar. Mesmo e que alguma coisa discordar, faça você é antidemocrático. Então não, você assim, atitude atitude antidemocrática para achar alguém não importa, de você tá é que essas nomenclaturas todas perderam sentido, entendeu? Inclusive direita e esquerda, né? Porque assim, o que é democrático? Os dois lados dizem que o outro é antidemocrático. Né? Entendeu? Quando então, você não quer discutir... Então acho que o primeiro passo a gente precisa voltar a discutir. Né? Porque essa polarização dificultou e matou a discussão. Sem discussão a gente não tem evolução. Concordar em discordar para conseguir achar um meio termo, né? Um ponto comum. E tem sempre uma provocação para quem estuda futuro e leva isso com mais maestria assim, do que as outras pessoas. É um pouco de previsibilidade, né? Quanto você acha que, visando a sociedade por completo, o quanto você acha que esse tipo de discussão, em quanto tempo há transformação, em quanto tempo esse início de trabalho que está sendo feito aí de bom senso, de um senso crítico melhor, isso gera frutos num ambiente ainda muito polarizado como é o nosso e com tudo jogando a desfavor do seu trabalho, por exemplo. O que você imagina nos próximos 5 anos, os 10 anos? Como você imagina a transformação com o trabalho que você está fazendo hoje, por exemplo? Eu tenho sido mais otimista em relação a isso, tá? Acho que nós já estamos num ponto da curva onde você tem uma quantidade muito grande de pessoas que entendeu que o cenário não está bom. E começa a entender os malefícios desse cenário. Da gente ter matado a discussão, da gente ter fomentado a polarização. Vou te dar um exemplo que não tem nada a ver com política. Uma parte considerável da academia e da ciência entendeu que precisa fazer mais divulgação científica. E você começa a ver esse movimento na origem. Então, por exemplo, muitos dos financiamentos, tanto lá fora quanto aqui, começam já a exigir da ciência que exista a divulgação desse trabalho. Isso já é uma mudança. Né? Então, eu estou sendo otimista em relação a isso porque eu percebo que uma grande parte das pessoas começou a entender de que a gente precisa melhorar o cenário atual. Daí para mudar é um passo. Dizer se isso vai durar 2 anos, 5 anos, 10 anos, aí é uma previsão que nem faz sentido a gente dar. Mas acho que eu tô otimista em relação a isso. Você quer ver um outro exemplo? Nós estamos discutindo IA. A gente tem, sei lá, 30 anos de internet, né? Obviamente estou falando de massificação mais e ou tudo. menos, Nós temos, sei lá, 20 anos de redes sociais e mobile. E a gente começou a discutir isso agora, nesses últimos 5 anos. E a gente já está discutindo IA. Né? E se a gente for olhar da massificação da IA, ela é muito recente. Então, eu percebo que na nossa curva de aprendizado, a sociedade já está entendendo que a gente tem a questão do que a gente chama de exponencial, né? Mudanças num período muito curto e de impacto muito alto. E com isso já está se mexendo com mais velocidade. Então, essa movimentação de evolução, ela já está acontecendo. Né? Eu não fico preocupado de ser otimista e pessimista em relação a anos. O que eu estou fazendo é tentando, do meu lado, tentando acelerar isso. Provocando conversas, provocando discussões com gente que é muito relevante e que tem poder para mudar isso. Eu ia tocar exatamente nesse e aí, ponto. Desculpa te interromper. Não? Muita gente que escuta talvez fale assim, legal, mas eu não conheço um ministro supremo, eu não conheço um ministro de Estado, eu não conheço um bilionário. Cara, mas todos nós estamos fomentando esse problema. Né? Se o cara que está aí é um gerente de marketing, um diretor de marketing de uma grande corporação, você está fomentando esse problema. Né? Não estou dizendo que a culpa é tua, que você é o culpado, mas você tem um poder sim de mudar isso. Você é parte da equação. Tanto do problema quanto da solução. E tem um poder de mudar isso. Né? Mas eu não posso parar. Não, beleza, mas
Para pra pensar, como é que você pode fazer essa movimentação, entendeu? Não precisa parar pra pensar. Não, pois é, mas a questão assim... do ESG, por exemplo, né? Existe aquela visão simplória do ESG, do tipo, não bota a toalha no chão que eu vou plantar árvore, e que na prática a gente nunca sabe se as árvores foram plantadas, mas existe essa incorporação gradual da cultura da sustentabilidade, do tipo, poxa, deixa eu pensar como é que eu diminuo a carga desse evento, como é que eu diminuo a carga do meu transporte, como é que eu uso... Eu estava ouvindo agora no carro o comentário que você fez sobre a empresa do filho do Will Smith, que ele fala que as garrafas dele são produzidas com 80% de matéria-prima reciclável. Tá, ela é reciclável, mas será que não seria melhor produzir isso com 80% de matéria-prima reciclada, de fato? Né? A iniciativa que rolou aqui no Brasil, acho que começou pela Coca-Cola, que a garrafa de água passou a ter o plástico mais fino. Né? Então, a hora que você pega, ela desmonta. No começo, todo mundo não gostou. Depois, todo mundo aceitou que aquilo era produtivo. Você diminuiu 40% do plástico a cada garrafa. Né? Então, isso traz uma coisa. Mas aquela garrafa é uma meu bosta ponto mesmo. aqui é a curva de adaptação da O sociedade. cinema, aquilo é horrível. Eu me adaptei. Não, tô Hoje eu não de odeio sacanagem mais. aqui, mas você tem um ponto. E vou dizer mais, assim, acho que parte do papel que cada um pode ter é inclusive em defender o ESG. Porque a gente já começa a ver agora um discurso, tanto aqui quanto lá, de que o ESG não é bom. Né? E isso, cara, novamente, é o argumento mais estúpido e maldoso do mundo. Porque os caras pegam uma empresa que está indo mal e justificam, olha como investir no E ou investir no S não funciona. E é uma baita alguém sacanagem. que foi lá e fraudou. Ok. Exatamente. Né? Uma má prática não invalida a coisa como um todo. No Brasil, eu percebo que todo mundo olhou para o ESG no G, na governança. Né? E aí, em aspectos específicos da governança. Mas não olhou tanto para a questão da sustentabilidade. Né? Da própria capacidade daquele negócio existir em uma década ou em duas e tal. E eu acho que aí cai no ponto da curva de adoção. Quando você traz a perspectiva histórica, em 20 mil anos mudou menos do que nos últimos 100. Alguém que tem 20 anos, 40 anos, 44, como eu tenho, não tem a perspectiva desses 100 anos. Eu tenho a perspectiva da minha vida adulta, dos últimos 26, 27. E aí olho curva de adoção. A gente tem o Google há 25 anos. Eu diria tranquilamente que mais da metade da população não sabe usar o Google. Um estudante hoje de graduação, muitas vezes de pós-graduação, não sabe usar o Google Scholar para fazer uma pesquisa de autores daquele tópico. Né? Muita gente não sabe usar a previsão do tempo, vai procurar na TV ou no rádio, eventualmente até num meio impresso, a previsão do tempo. Vou curar alguma coisa. Você já viu qual é uma das maiores pesquisas que existe no Google? www.google.com.br, pra você ver que a galera não sabe usar. Eu fazia essa piada com o Bing, mas... Então, assim, 25 anos a gente ainda está aprendendo como sociedade como um todo, né? Não adianta pegar a perspectiva de quem está aqui na Grande São Paulo. Então, vamos pegar a média da nação. Rede social é a mesma coisa. A gente começou ali... Na época não era nem rede social, era... Web 2.0, né? Depois é que adotou, aí veio mídias sociais, aí veio rede social e coisa e tal. Então, a hora que a gente olha para IA e tenta projetar para frente as transformações que isso vai trazer, é o que você colocou um pouco para trás. É impossível jogar isso para frente porque a curva vai ser muito mais rápida do que essas anteriores. Mas a mudança na sociedade, até ela ser incorporada, ela leva um tempo. E aí eu queria trazer para um tópico específico. Eu já vi no mercado de startups o pessoal discutindo sobre várias transformações que foram feitas em vários mercados. Então, o mercado imobiliário foi reinventado, a gente vê um Quinto Andar no Brasil, um Airbnb no mundo que reinventou o mercado de hotéis. A gente tem o mercado de streaming que reinventou o modelo de assinatura de TV, o Spotify e o YouTube, por exemplo, que reinventaram o mercado da música. E um mercado que ainda não foi reinventado ou que sofre para ser reinventado é educação. E eu sei que você tem um pé tanto como professor, como autor, como um transformador do mercado nesse sentido. Eu queria a tua visão. Já te vi falando em palestras, em outras ocasiões, sobre o microlearning. Né? No LinkedIn tem a moda lá de falar do lifelong learning.
né? E aí, traduzindo em português, assim, a gente não é mais ex-aluno. A gente é aluno para sempre. Mas pensando no acesso à educação, né? O teu kit, por exemplo, ajuda estudantes que não teriam acesso à programação, à mecatrônica, a começarem a ter um contato com esse mundo. Como é que a sociedade pode olhar para a educação de uma forma diferente? Porque se a gente olhar uma sala de aula 300 anos atrás e hoje, ela basicamente não mudou muita coisa. Ah, tem uma lousa digital, mas o professor continua indo lá escrevendo na lousa. Né? A gente tinha antigamente a figura da projeção lá, mudou para o slide, mas continua o mesmo princípio. Como é que você pensa, como é que você entende que a educação pode ser reinventada? Legal. Eu acho que tem muitos assuntos em um assunto só. Sim. Né? Eu acho que tem uma diferença enorme se a gente está falando de para as pessoas, né? Enquanto executivos, enquanto pessoa mesmo. Tem uma diferença grande se a gente está falando de empresas, né? A gente vê as empresas hoje estão investindo bilhões em upskill, reskill, né? Em formação de novos profissionais e tudo mais. Tem uma outra frente que a gente pode discutir, que é a frente de país, como é que um país como o Brasil revoluciona a educação, e aí nós estamos falando mais de escola pública do que privada, né? Privada é 10, 20% dessa história. Então acho que tem muitas frentes diferentes que a gente pode falar. Vou começar por uma, depois vocês me cutucam para falar de outras. Se a gente está falando das pessoas que estão escutando a gente, acho que passa por isso que você falou, né? Lifelong learning, ou seja, entender que aprender vai muito além dos cursos formais, né? Cursos formais são relevantes? São. Mas não é só curso formal. Você pode aprender numa viagem, pode aprender no YouTube, você pode aprender lendo um livro, né? Tem esse conceito de que você tem que estar sempre aprendendo, porque se as coisas estão mudando muito rápido, você tem que se adaptar. Tem até a famosa hora bar. Assim, você tem a teoria do 70-20-10, né? 70% você aprende fazendo, 20% você aprende com feedback e a escola de outras pessoas, seja um líder, um chefe, um par teu que você se inspire e tudo mais, e 10% na educação mais formal. Independente das teorias, das regras, é entender que você vai estar que tá sempre evoluindo e aprendendo. Fazendo um gancho com o começo do teu discurso, quando a gente fala de seja Google, seja IA, é entender que hoje muitos de nós usamos tecnologia como usuário. E isso não é o que a gente está falando. A gente tem que estar falando de como é que você usa essa tecnologia para realmente criar algo novo. Seja melhorar sua produtividade, seja criar uma startup, seja criar de alguma maneira, automatizar alguma coisa que você faz, não importa, entendeu? Como é que você realmente entende a tecnologia para usá-la, entendeu? Para fazer algo a mais. Né? Então, isso eu acho que é um entendimento importante. Educação, quando a gente vai para escolas, é muito mais complicado, mas já está acontecendo. Né? Então, por exemplo, eu sou um dos pioneiros do movimento Maker no Brasil. Estou, sei lá, há 15 anos falando disso. As escolas já estão implementando isso, pelo menos as escolas privadas já estão implementando isso. As escolas públicas, você já começa a ver em muitas cidades essa discussão começar a entrar. É na velocidade que deveria? Não. É na velocidade que eu gostaria? Não. Né? É muito mais complicado, porque você tem questão de legislação, de verba, de burocracia, enfim. Né? Então acho que o nosso papel, e aí volta a juntar com aquela questão de que eu falei de que nós somos responsáveis, né? Você que é gestor de uma empresa, você que é diretor de uma empresa responsável, porque se a gente for olhar para um país como o Brasil, imagine que hoje... Que dia é hoje? 13 de novembro de 2023. Imagine que hoje, por uma magia, o nosso governo passe a investir em educação como deveria. Na tua cabeça. Putz, você está fazendo perfeito. Quanto tempo a gente vai demorar para sentir o retorno disso? 30 anos. 15 a 30, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A iniciativa privada vai ter que assumir parte desse problema. Porque se não assumir, ela que vai sofrer com esse problema, como ela já está sofrendo. Já está sofrendo, né? A tal da crise de mão de obra. Você não tem... E assim, cara, eu tô falando disso há muito tempo. 20 décadas, né? Eu tô falando disso há muito tempo. Sim. Né? Não é uma previsão... Até comentei nos bastidores de um texto seu lá de 2010,
que era assim, vai faltar gente. Né? O termo era outro, mas hoje aquele termo não é mais aceito, então vamos usar um outro. Que era assim, cara, a nossa indústria ali de tecnologia, de marketing, de digital como um todo, não estava formando profissionais. E não adianta esperar que a educação tradicional vá formar esse profissional. O cara entra hoje no MBA que vai levar 2 anos, a hora que ele termina esses 2 anos, o que ele aprendeu lá no começo, talvez já não valha mais. Né? Eu tentei não ser extremista, falei, já não vale mais nada. Talvez não valha mais. Né? A própria pessoa tem que fazer isso. Então, a gente sente isso hoje no mercado, é difícil contratar. Se você contrata e não treina, né, é o papel da Traction no mercado, vamos trazer, treinar, qualificar para conseguir entregar. É o papel da nova escola de marketing, é o papel que você exerce na Singularity, em várias outras iniciativas. Né? Se o mercado não treina, você não tem gente para executar o trabalho. Mas eu vou além, tá? Eu acho que tem muita empresa que já está investindo. Você pega as grandes corporações no mundo e no Brasil, já estão botando uma quantidade de dinheiro muito grande no que a gente chama de upskill e reskill, né? Que assim, como é que eu melhoro esse cara, né? Ou como é que eu mudo esse cara de rota para ele ir para uma rota, né, mais pronta para o futuro, digamos assim. Você tem uma quantidade bem menor de empresas que têm formado novos profissionais para a própria empresa. O que eu estou dizendo é que essas duas coisas são extremamente relevantes, mas a gente precisa de uma terceira, que é a gente vai precisar cada vez mais de empresas que estejam formando gente para o mercado. Não só para si próprio, você disse. Especialmente não para si. E isso é quase que é uma coisa que é muito polêmica de ser falada dentro de uma corporação. Mas a Como conta é que não ele vai... justifica essa linha de investimento? E essa conta não vai fechar. E assim, é fácil você entender como as duas contas não fecham. Porque assim, os profissionais que você tá formando, daqui 10 anos, uma boa parte desses caras está indo embora. Ou porque se aposentou, ou porque vai para outro lugar, né? Tá ou porque cansou da vida corporativa. Cada vez mais a gente tem visto isso, né? Aqui no Brasil, por exemplo, com o desemprego do jeito que está, o índice de demissão subiu absurdamente, das pessoas pedindo demissão, não de pessoas sendo mandadas embora. Aumentou absurdamente, né? Então, isso é uma coisa. Criar gente para você também não funciona. Porque o mercado vai cada vez mais ter falta de pessoas. Você criou um cara para você. O que você acha que vai acontecer? Esse mercado vai roubar esse cara. Esse mercado vai pagar muito melhor para esse cara sair. Ele vai empreender também, pode ser? Então, não fecha essa conta. Então, enquanto a gente não preparar a gente para o mercado e não para si, essa conta não vai fechar. O Cava, você está falando que é a responsabilidade da empresa, da Big, a responsabilidade da escola particular. Você está falando que é a responsabilidade de uma cultura altruísta. Não é altruísta porque tudo que eu estou falando aqui, no final, dá para defender como um retorno financeiro. E olha que maluco. Quanto mais uma empresa formar o próprio profissional, o novo profissional, não para si, mas para o mercado, maior a chance que ela tem de retenção desse cara. Isso qualquer pessoa entende. Se você está numa empresa que está te formando para qualquer que seja o lugar, cara, esse é o melhor lugar para você estar. Com essa liberdade, com essa cultura. Tem duas perspectivas legais aí. Tem uma frase dessas de fanfic de LinkedIn que roda muito, mas que é real. Né? Mas e se eu investir no meu funcionário e ele sair para outra empresa? Falei, e se você não investir e ele ficar? Né? É ainda pior. Mas, de certa forma, lembra o Fordismo. Eu tenho que pagar bem o meu funcionário lá da fábrica para que ele tenha dinheiro para comprar carro. E aí, se toda a fábrica está pagando bem, eu estou fomentando o mercado. Né? E ele vai poder investir na educação e os filhos dele também vão ter melhores empregos. E a roda gira para mais, não para menos. Né? Mas o difícil é trazer isso para a mentalidade do empresário. De falar, olha, se todo mundo não investir, a economia como um todo não cresce. Vamos lá. Por que eu acho que não é difícil, tá? Óbvio que você mudar a cultura, mudar comportamento, mudar a estrutura das empresas é muito complicado. Não é tecnologia, nós estamos falando de mudança de ser humano, é muito de cultura, é muito mais complicado. Mas a lógica é muito simples de entender, tá? É assim, vou dar um outro exemplo que permeia o que a gente está falando. Se eu, enquanto empresa, enquanto corporação, as outras corporações não formarem pretos e pobres, esta conta não vai fechar. Enquanto nós todos estivermos brigando para contratar os mesmos engenheiros do ITA,
Primeiro que nós estamos falando de brigar por uma quantidade irrisória que já não fecha a conta. Há um bom tempo. Há um bom tempo, entendeu? Então a hora que a gente começa a falar, você está falando de IA, mas não é IA, cara. IA é computação quântica, é energia limpa, é impressão 3D, é IoT, é CRISPR. Dá para ficar horas e horas aqui falando de novas tecnologias que vão impactar, entendeu? Esta conta não fecha hoje, não fechava no passado, está piorando e vai piorar exponencialmente, né? Então, óbvio que a questão social é mais relevante, mas o que eu estou falando assim, o que eu estou falando é grana. Uhum. Se nós não formarmos pretos e pobres, esta conta não vai fechar. E qual a sua previsibilidade? Porque você está falando de desigualdade, né? A informação está seleta num pequeno grupo, já está há bastante tempo e as pessoas ficam disputando esse grupo. Você está falando tanto da responsabilidade da escola quanto das empresas de utilizar a base para ser transformadora como um todo. Na sua previsão de futuro, essa desigualdade, o futuro é bom para essa desigualdade? Vai gerar uma provocação que realmente vai formar preto e pobre? Ou isso... Por que eu você acho está otimista ou você está pessimista? Então, por que eu tô otimista, tá? E por que eu acho que é fácil de explicar isso para as empresas? Porque até onde eu falei, as pessoas entendem, mas isso não muda a empresa. Como é que você convence a empresa? É com outro argumento que eles estão sentindo na pele. E aí eu vou mudar de assunto agora, falar de inovação, mas vocês vão entender que é a mesma coisa. Há 10 anos atrás, inovação era só discurso. Por quê? Porque não fazia sentido na estrutura da empresa ter inovação. Quem que manda ali? O C-Level, o board, esses caras que mandam. Esses caras têm um pensamento empresarial de curto prazo. A mecânica da empresa, no mundo, ela é feita para pensar em curto prazo. Eu estou focado no meu bônus desse ano. Por isso que muitas empresas familiares inovaram mais do que empresas não familiares. Esse cara queria deixar o legado. A MIT Sloan, inclusive, tem um artigo maravilhoso sobre isso que mudou... Pois é. Mudou não, né? Mas impactou o mercado. Falou, mas é isso, cara. O CEO está olhando para o bônus de um isso. ano e ele está matando o futuro da empresa. Eu vi muito isso, cara. Os dois lados. Eu vi empresas familiares investindo no futuro, longo prazo. E essas empresas terem um avanço terrível. A Microsoft, né? Que a gente deu como exemplo agora há pouco. Mas vamos voltar lá para a lógica. O que mudou? Por que hoje as empresas investem muito em inovação? Né? Podemos discutir se deveria investir mais ou menos, se está investindo certo ou errado. Você está comprando uma startup que inovou. Mas assim, se a gente for olhar para as grandes corporações hoje, todas estão investindo muita grana em inovação. Estão montando CVC, né? Estão investindo com startup, estão fazendo um monte de coisa dentro da empresa, estão investindo em inovação de maneira muito forte. Por quê? Lembra que as coisas estão cada vez mais rápidas? O que esses caras começaram a perceber? Que investir em inovação começou a não investir ou investir começou a ter resultado durante a gestão desses caras. Se eu não invisto, eu vou sentir o malefício de não investir. E se eu investir, eu vou sentir o benefício enquanto eu for gestor. Essa é a mudança que a gente não mudou a empresa na estrutura de pensamento de longo prazo, continua sendo curto prazo, mas isso abriu a possibilidade para investimentos que terão impacto em longo prazo. Não é só o prêmio final, é o que você aprende no processo, né? Quer ver? Eu vou te dar um outro exemplo sobre isso que você falou. Eu sou gestor de uma grande companhia e aí eu tenho que decidir de uma série de maneiras, mudança de estrutura, colocando grana, com educação, enfim, quem eu vou comprar, quem eu não vou comprar, tem milhões de maneiras que eu posso fazer para investir em inovação. O que acontece? Esse cara fala assim, putz, eu vou investir em inovação aqui e isso aqui talvez não me dê todo o retorno para fazer isso fazer tanto sentido para a minha gestão atual. Mas esse cara tá olhando e fala assim, cara, não vou me aposentar nos próximos 2 anos, significa que eu vou ficar nessa empresa aqui 1, 2, 3, 4, 5 anos, depois eu vou ter que ir para outra. Se eu não investir em inovação nesta, que histórico e currículo eu levo para outra? Porque os caras estão vendo, ninguém é bobo, os caras estão vendo quanto investimento em inovação tem sido necessário. Então esse cara fala, pô, aqui na minha empresa talvez não faça tanto sentido, mas se eu não fizer isso, como é que eu consigo emprego em outra? Você não está falando que ele colhe resultado, você está falando que ele gera impacto. Ele colhe resultado,
se ele investir e se ele não investir, positivo e negativo. Mas não só isso, talvez essa coleta de resultado não faça tanto sentido para ele pensar nessa empresa. Mas quando ele olha para a carreira dele, isso vale para o gerente, vale para o diretor, vale para o presidente. Uma decisão egoísta, ele está tomando por ele. Mas no fim isso tem um impacto de aprendizado para ele, para a equipe dele e para o negócio. Pensa num diretor hoje, tá? Não importa de que área. Se esse cara não está investindo em IA, pensa que daqui 5 anos ele vai querer emprego em outra empresa. Você acha que essa outra empresa não vai perguntar o que você fez com IA nos últimos 5 anos? Entendeu? Por isso que eu estou falando, óbvio que a gente pode falar aqui da importância para o social, para a sociedade, bibibi, blá, mas no final, esta lógica é grana. Não é o altruísmo que vai estar resolvendo no curto prazo. Né? Não, e no final é isso, cara. Assim, faz sentido para as empresas. Por isso eu estou otimista. Aí você fala, pô, todo mundo aprendeu, entendeu? Não, mas cada vez mais eu estou vendo que as pessoas estão entendendo isso. Então você acredita que isso vai gerar um impacto para desigualdade num certo prazo? Eu acho que sim. E volto para a questão. Você é responsável por isso, eu sou responsável por isso. Se a gente sentar a bunda e falar, vai rolar? Não vai rolar, né? Mas eu sou otimista porque acho que agora o que nós estamos falando tem um respaldo que não é incompatível com a máquina empresarial. Porque quando era incompatível, quando falava investir em sustentabilidade, investir em inovação, quando era incompatível, cara, esquece. Mas são assuntos diferentes, né? Porque eu acredito que o inimigo da sustentabilidade, de dizer contra, de falar que é bullshitagem, de putz, isso aí é coisa de empresa grande que quer aparecer, é muito maior do que a inovação. Inovação, acho que é que todo mundo jamais acredita que isso gera transformação. Mas existe um inimigo grande dizendo contra isso, né? Principalmente quando o assunto no final é sempre grana, cara. Assim, quem tá investindo em sustentabilidade hoje está entendendo que a cobrança do consumidor ou a cobrança do investidor está indo nessa direção. Entendeu? Então, bem de cima. Mas isso também cria uma oportunidade para inovação. A hora que você olha para a sustentabilidade como um problema, a hora que você olha para o impacto no meio ambiente como um problema, você busca inovação para resolver aquele problema. E isso, no fim, melhora seu produto, melhora seu serviço, melhora a forma como a empresa gira como um todo. Então, isso acaba trazendo a marca empregadora, então você atrai esses talentos, já que eles são raros. Isso melhora a fidelidade desse consumidor, porque ele olha para uma empresa que está fazendo novo, está fazendo melhor, está fazendo, no mínimo, está fazendo diferente. Né? Então, a hora que você coloca isso como um desafio, pensando na teoria das restrições, né? Eu tenho aquele problema. Como é que eu faço, apesar desse problema, ou como é que eu encontro uma solução que resolve esse problema e tem impacto em outras áreas do negócio? É isso, só que eu vou mais longe ainda. Quando a gente olha para o resto do mundo, não tem como o Brasil concorrer com o que esses caras estão botando de dinheiro. Sim. E o quanto esses caras estão fazendo certo em outras frentes, como por exemplo educação, nas últimas décadas. Então nós, enquanto Brasil, isso vale para nação, isso vale para uma corporação, vamos ter que achar a nossa verdade. Qual que é o segmento, qual que é a frente, qual que é a direção que eu vou tomar que pode me trazer um diferencial, mesmo não colocando bilhões de dólares que esses outros países estão botando, outras empresas estão botando, outras, né, e que já tem toda a estrutura de educação. Cara, para mim, uma das frentes mais óbvias para mim é a sustentabilidade. Não, e é bizarro, é um país que vende bauxita para comprar alumínio, vende minério de aço para comprar chapa de aço, né? Tinha uma indústria siderúrgica forte e hoje compra aço da China, né? E até desindustrializa e poderia usar todo o potencial energético que a gente tem de sol, de território hidrelétrico para fazer esse processamento, para gerar a tecnologia em cima disso. E muito do minério que a gente tem, por exemplo, lá em Araxá, que tem um minério específico que vai para tornar o aço melhor, a gente tem a tecnologia para pesquisar, para minerar, tudo que o Brasil tem de tecnologia de plataforma oceânica, né, para tirar petróleo de lá do fundo do oceano, e a gente tem uma capacidade tecnológica, tem o recurso natural para fazer, muitas vezes não tem o interesse político, né? Tem o lobby contrário. Nós somos muito avançados em commodity, isso é maravilhoso, isso sustentou o Brasil e vai continuar sustentando uma boa parte do Brasil.
Não importa se eu estou falando de minério, se eu estou falando de soja, se eu estou falando de gado, tá? Isso é maravilhoso. Qual que é o problema? É ser só isso. Exato. Né? E agora a gente tem um risco e uma oportunidade, que boa parte disso pode sofrer um impacto muito grande da tecnologia. Então vou te dar um exemplo. Você tem muita gente trabalhando e pesquisando para melhorar a questão de baterias. Bateria hoje é um dos assuntos mais relevantes da humanidade. A gente pode não ver isso, mas cara. É para o carro autônomo, é para o celular, é para você trabalhar no espaço, é para você resolver problemas que a gente tem hoje de catástrofe. Energia e bateria é hoje uma das questões mais relevantes que tem no mundo. As soluções que vierem daí podem causar um impacto muito negativo no que a gente tem de commodity aqui. Porque a nova bateria pode usar minerais diferentes do que a gente tem aqui. Né? Vou dar outro exemplo. A gente já está fazendo impressão 3D de carne. Você coleta a célula da vaca, ou do porco, ou da galinha. Agente pessoas, agente Brasil. Agente mundo. Você tem iniciativas interessantes no Brasil, né? Mas você tem iniciativas no mundo inteiro. E você faz a coleta, você multiplica isso em laboratório e depois você imprime um bife na impressora 3D. Ou seja, você não precisa mais da vaca, você precisa de uma vaca. Já sai até temperado. Né? Então, o que acontece? Isso pode ter um impacto muito grande numa indústria de gado brasileira. Porque a China... na indústria de soja, porque da mesma forma que você faz o bife, você vai poder fazer outras formas de alimento. Né? Sim, você tem muita coisa, inclusive com bifes plant-based. Né? Você tem... Então, o meu ponto será que a gente não deveria estar investindo hoje para ver, por exemplo, como é que a gente resolve para fazer o gado soltar menos metano no mundo? Isso é viável com CRISPR. Né? Ou mesmo o Miguel Nicoleri, você falou agora há pouco de divulgação científica. Né? Recentemente a gente foi para o Rio Preto Tech Summit só para ver a palestra dele. E ele faz a divulgação científica de um trabalho de pesquisa dele que já dura 40 anos. Né? Ele se formou quando eu nasci. E começou desenvolvendo aquelas próteses, a leitura dos sinais cerebrais não invasiva. Inclusive os caras que estão trabalhando com Elon Musk agora na Neuralink são 3 alunos de doutorado dele, e ele se posiciona claramente contra a tecnologia invasiva. Né? Você implanta um chip no cérebro que em 9 meses se decompôs, você tem que tirar, e aí você leva a massa encefálica, você tem um risco de contaminação, meningite, e ele consegue fazer tudo aquilo lendo externamente. Né? Então uma pessoa que sofreu uma lesão na cervical, você bota um leitor aqui dos impulsos elétricos, cola um outro lá embaixo na coluna e com uma bota, já não é mais aquele exoesqueleto gigantesco, e essa pessoa consegue reaprender a caminhar em questão de 8 meses. Né? E aí ele mostra vários exemplos ali na palestra. É uma tecnologia brasileira. Ele acabou de fundar o Nicolelis Institute com o objetivo de reabilitar 1 bilhão de pessoas no mundo. Existem 1 bilhão de pessoas com problemas neurológicos, desde Parkinson até Alzheimer, e acidentes. Eu mesmo sofri um acidente de coluna, fraturei a coluna em 2007. Eu não tive o meu problema não chegou ainda na membrana, não entrou na coluna em si, mas foi uma fratura, poderia ter perdido algum tipo de movimento. Eu tenho 1 bilhão de pessoas no mundo nessa circunstância. E é uma tecnologia brasileira, desenvolvida em colaboração com cientistas de dezenas de países, mas que hoje recebe muito mais investimento na China. A China construiu um hospital de reabilitação, licenciou a tecnologia que a Fundação Nicolelis fez no Brasil para lá, e hoje consegue produzir com escala, consegue testar o que ele aqui testa 10 pacientes, lá eles conseguem fazer com 1000 pacientes. Né? Então, a gente tem tecnologia, a gente tem inovação, o que a gente não tem que eu acho que o principal é assim, a gente tem muita gente legal. Né? Eu entrevistei o Nicolelis quando eu fazia o podcast no UOL, e depois eu entrevistei um cara que foi da equipe dele lá do Chute no meu podcast Fork. Você tem muita gente legal. Muita gente legal. E a questão é essa, a gente não tem a grana que os outros países têm.
E não vai ter, cara, porque eles estão colocando bilhões de dólares em cada uma dessas tecnologias nos últimos anos. Então a gente tem que achar a nossa verdade. Acho que sustentabilidade é uma. Eu acho que commodity, né? Como é que a gente transforma o commodity em valor agregado, né? Seja minério, seja Dubai, soja, né? seja... Transforma o petróleo em outra coisa, em turismo, em tecnologia. Seja com CRISPR, seja com IA, enfim. A gente acho que tem muitas frentes interessantes que o Brasil deveria trabalhar. E isso passa por todos os assuntos que a gente está falando. Passa por grana, passa por legislação, como é que a gente diminui a burocracia nessa história. Passa, no ponto de vista de legislação também, como é que a gente fomenta mais ainda a parceria entre o privado e a academia. Né? Passa por um monte de coisas. Entendo que o caminho, então, seja olhar para dentro nossas forças e tentar viabilizar isso mesmo com menos investimento, né? E colocar mais investimento, né? Focado. Óbvio que, assim, a gente nunca vai ter o mesmo investimento que os outros caras, né? Uhum. Mas até isso é importante a gente falar, né? Tem uma frase, eu não vou lembrar agora quem disse isso, mas tem uma frase muito boa que diz... Não, é um brasileiro que falou isso. Ele foi... Acho que, se não me engano, foi ministro de Estado de algum governo aí. Ele falou uma frase que não é que os países ricos têm grana para colocar em ciência e tecnologia. Os países que botam grana em ciência e tecnologia se tornam países ricos. A gente precisa entender isso. Não é um jogo de palavras. Isso é uma verdade. Que a gente vê isso, cara. É só analisar de onde vem a riqueza desses caras. Só analisar as maiores empresas do mundo hoje quem são. É só analisar tudo que hoje fomenta grana no mercado, de onde vem. Então, a gente precisa entender. Então, a gente precisa colocar muito mais grana, né? Então, mas ainda que a gente coloque muito mais grana, a gente vai ter que ter uma estratégia em cima disso, porque a gente nunca vai chegar perto desses outros países em grana, né? Então, a gente precisa sim colocar grana, não é questão de não precisa colocar grana, mas a gente precisa de uma estratégia, e acho que essa estratégia tem que passar por isso. Qual que é a nossa verdade? Aonde que a gente pode ter diferencial? E, cara, a gente tem muitas verdades. E uma delas a gente acabou de falar. A gente tem pessoas maravilhosas, cara. O brasileiro, ele na ciência ou em gestão, esse cara é visto com muito bons olhos lá fora, né? A gente é criativo por natureza, pela força da necessidade. É isso. É um empreendedor por necessidade, né? Pausinha aqui pro nosso jabá, pois alguém tem que pagar a conta desse podcast. E eu queria falar aqui da Traction. A Traction é uma consultoria e assessoria de growth que a gente une um profissional de mercado com um time completo de assessoria de marketing para você, gestor, que tem algum desafio de crescimento. Se você tiver mais interesse de como funciona a Traction, como funciona o nosso trabalho, siga a gente no Instagram, @traction.to. E a Nova Escola de Marketing é uma escola online especializada em formar profissionais pragmáticos, gente prática e mão na massa. A gente traz profissionais que estão no dia a dia, não é aula de teoria, é mão na massa, é aprender a fazer. Para saber mais, acessa lá novaescolademarketing.com.br. Nesse momento, a gente está em abertura de turma do nosso MMA, que é um anti-MBA. É tudo o que você gostaria de aprender no MBA sem a burocracia do MBA. Não tem prova, não tem TCC e não tem trabalhinho de grupo para aturar os colegas. São 22 profissionais mão na massa, líderes de mercado no mercado de marketing digital, ensinando tudo que um gestor precisa saber para executar marketing digital na excelência. Vamos dar uma filosofada agora em relação a humano. A gente está falando de melhorar tecnologia em saúde, tecnologia na agricultura. Nossa intenção é sempre melhorar a tecnologia, muito também em benefício a nós e ao mundo. E isso traz uma coisa para nós que é muito importante como ser humano, que é a longevidade. Ou seja, a gente melhora a nossa tecnologia, a gente vive mais e a gente vive uma vida mais, o que a gente entende como mais adequada. Só que isso também gera um problema, né? Porque a gente vivia 30, 40 anos, a gente tinha um tipo de vida. Quando a gente vive 80, existe um espaço que é mal preenchido, talvez. Quando a gente vive 100, 150, o que fazer com tanto tempo que a gente está criando para poder viver mais, né? Isso é uma problemática do futuro? Eu acho que se a gente pensar no indivíduo, eu acho que isso não é um problema, né? Você já deve ter escutado a lei de Parkinson, mas ocupar o tempo a gente ocupa, cara. Isso é a coisa mais fácil do mundo. Eu tenho um amigo meu que ficou muito rico e o cara hoje está há 3 anos reformando a própria casa. Você arruma alguma coisa pra você fazer. Ele mesmo, tipo, você arruma alguma coisa pra fazer. Nosso problema é outro, cara. Nosso problema é
A hora que a gente começa a ter população mais velha, isso está acontecendo no mundo inteiro, né? No Brasil também, até de forma mais acelerada do que outros países, esta conta não vai fechar economicamente, né? Então, atrelado a isso, a gente tem um avanço de IA que vai tirar parte dos empregos, né? Esta conta não fecha. Então, a gente precisa pensar, mais do que a gente ficar filosofando sobre propósito, que é o caso do Harari, né? As pessoas vão ter que achar um novo propósito em vida. Aqui no Brasil, cara, as pessoas vão estar procurando como comer. A proposta é bem simples, né? Sim, exatamente. Tipo, como é que eu compro comida para comer, né? Então, eu acho que o desafio enquanto nação é esse. Como é que a gente, olhando para esse cenário de população mais velha, de tecnologia comendo empregos, etc e tal, como é que a gente prepara a nação para esse cenário, né? Porque do ponto de vista pessoal, cara, eu acho que só tem coisas boas em você viver mais, né? Vai trazer um monte de desafio? Vai. Você vai ter nas empresas, você vai ter 8 gerações trabalhando juntas, né? Mas até isso, como é que a gente trabalha também a empresa para isso? Porque a empresa também não foi preparada para isso, né? O que a gente vê você tem muitos profissionais sensacionais de 50 anos, as empresas não têm espaço para esses caras. Obviamente que no topo ali, na alta gestão, você acaba tendo as pessoas que ficaram, mas assim, quando você olha para baixo, é muito raro você ter pessoas mais velhas, né? Então, empresas e a nação, a gente vai ter que, de alguma maneira, trabalhar. Como é que a gente resolve essa questão, entendeu? Todos os seus posicionamentos são de bastante bom senso, assim, aplicação prática. Em algum momento você viaja numa teoria da conspiração do tipo, e se a gente não conseguir fazer com que essas pessoas realmente se adequem, a tecnologia tome conta demais, as pessoas fiquem cada vez mais no subemprego ou sem emprego? Existe alguma teoria da conspiração que você acredita como pode ser uma verdade aqui e a gente tem que se preparar para isso caso aconteça? Cara, é muito fácil a gente ser pessimista hoje em dia. É muito fácil. Mas se a gente for olhar o histórico, né? Você citou o Peter no começo da conversa, o Diamandis, eu não sei como é que fala o nome dele. Nenhum dos dois fundadores você falar o nome da Singularity. E quando você pega o livro dele, o que ele mostra no livro dele? Que absolutamente tudo melhorou pra gente, né? O ser humano, por mais que a gente tenha 2 problemas pontuais hoje muito graves no mundo, a gente tem menos guerras, a gente tem menos fome, a gente tem menos doença, a gente tem, assim, em maneira geral, o mundo melhorou muito. Aonde não melhorou? Na desigualdade. Mas se a gente for olhar o que é o mundo hoje, o que era antigamente, o corte de 100 anos atrás, de 300 anos atrás, de 1000 anos atrás, cara, a gente tá melhorando. Então, é muito fácil a gente ser pessimista, mas quando a gente olha o corte, as coisas estão melhorando. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar ativamente para que isso não demore 100 anos, 200 anos, para que demore menos. Mas acho que vai acontecer, né? Óbvio que no meio do caminho pode acontecer né, como a gente teve, por exemplo, pandemia, pode acontecer uma grande catástrofe, alguma coisa, mas se a gente for olhar a curva é de melhoria, né? Então eu acho que vai melhorar. Mas a gente precisa trabalhar para melhorar mais rápido, cara. Porque eu não vou estar vivo daqui 300 anos. A minha filha não vai estar viva daqui 300 anos. Então, eu quero trabalhar para que isso melhore o máximo que puder melhorar para que ela viva num mundo melhor, entendeu? Mas se a gente for pensar no longo prazo, cara, eu acho que a gente vai melhorar. A gente tem feito isso, né? A humanidade está melhor com todos os problemas que a gente tem. Que ainda a gente encontra coisas pelo mundo que são coisas do século passado, coisas do século retrasado, né? Você ainda tem país ainda que mata gay, né? Você ainda tem escravo no mundo. Você ainda tem escravo no mundo, você tem pessoas que morrem de fome, né? Novamente, a coisa não é binária, não é que mudou e tá tudo igual. Mas quando a gente olha pro olhar macro, as coisas estão melhorando. Então, se a gente for olhar daqui 500 anos, eu acredito que a gente vai estar muito melhor do que a gente está hoje. Mas o que eu quero fazer, eu não quero que isso dure 500 anos, porque eu quero que minha filha aproveite um pouco dessa melhoria, entendeu? Isso que eu queria puxar agora, trazendo pro CPF, né? A gente olha muito no Game Changers, assim, para as coisas que mudaram a carreira de com quem a gente está conversando, mas acho que aproveitar a tua visão, a tua experiência, esse repertório todo para, assim, como é que o indivíduo, né, a pessoa que está aqui te ouvindo, como é que ela consegue mudar o jogo
o próprio jogo, como é que ela se encaixa nisso. No teu último livro, para os próximos 1000 anos, inclusive eu comprei para minha filha, que é um ano mais nova que a sua. A hora que você lançou o livro, na hora eu entrei, comprei. Obrigado. Inclusive hoje peguei o autógrafo para entregar para minha filha, autografado pelo autor. Como é que o indivíduo, olhando para esse cenário, tem esse olhar positivo, né? O que cada pessoa consegue fazer dentro do seu microverso ali, ele próprio, a família, os amigos próximos, como é que a gente deve olhar para isso, né? Puxando o que você aborda no livro, mas tentando trazer essa mensagem positiva para quem está vendo tudo isso e está com medo. O que eu acho que acontecia antigamente, tá? Na época que eu era criança, na época dos meus pais, a gente seguia um caminho de vida que era quase que pré-estabelecido e você tinha menos opções do que você tem hoje, né? Para dar o exemplo de escolha de carreira, assim, cara, se você é mais de exatas, vai para engenharia. Se você é mais de humanas, vai para não sei o quê. As coisas não é que eram decisões mais fáceis, mas era mais simples, né? E novamente, o cara que viveu em 1900 no Brasil, a expectativa de vida média era de 30 anos e as grandes mudanças duravam 60. Então o mundo não mudava o suficientemente rápido para você sentir essa mudança em vida, né? Hoje as grandes mudanças estão durando 15, né? Então se pegar a minha filha e a tua, o que a gente viveu com a internet, você tem quantos anos? 44. Então você viveu a mudança de não internet com internet. Sim. Na carreira, né? Esta mudança que você... Telefone fixo para telefone móvel. Esta mudança que você viveu, a tua filha vai viver com IA e vai viver com mais 3 ou 4 que a gente não sabe que são. Durante carreira, né? Então, esta é a grande mudança. Por que eu estou falando tudo isso? Qual que eu acho que é o caminho para isso? Entender este cenário e fazer um planejamento de longo prazo e executar esse planejamento de longo prazo. E, obviamente, a cada 5 anos você parar para pensar sobre isso. O que eu espero do livro é que seja isso. Assim, eu escrevi ele para minha filha, eu não ia lançar, né? Depois, alguns amigos me provocaram muito para fazer o lançamento. E aí o que eu espero desse livro é que ele sirva muito mais, não para sua filha ler, mas para que vocês tenham conversa sobre isso. Uhum. Então a minha recomendação para você é, se ela gosta de ler, manda ela ler e a cada capítulo vocês conversarem sobre isso, né? Se ela não gosta de ler, fala assim, você não precisa ler inteiro, escolhe um capítulo. Aí você lê os capítulos e conversa com ela e fala assim, você não vai ler, eu vou ler, mas a gente vai ter, sei lá, um tempo para conversar depois de cada capítulo. E você vai ler escolhe um, e ela lê um capítulo. Gostou? Lê mais um agora, enfim, tenta fazer esse... Mas o que eu pretendo com o livro é isso, de fomentar esta conversa em família para que fomente esse pensamento de longo prazo. Porque a gente não sabe o que vai ser em 2040, mas dá para você fazer uma previsão de norte, isso tem no livro, e com isso deve assim, independente de eu ser advogado, ou ser engenheiro, ou nem não existir mais profissão, que tipo de coisas, comportamentos, mentalidades eu posso mudar para estar mais preparado para esse cenário de mudança constante, né? Então o livro também fala sobre isso, que tipo de coisas que eu acho que vão ser relevantes para qualquer que seja a sua carreira, ou qualquer que seja a mudança de carreira ao longo do tempo. Então, eu acho que a resposta nisso está nessa questão de entender que o longo prazo existe. Antigamente não fazia muito sentido a gente pensar nisso. Vocês devem ter visto já uma imagem que rola muito na internet, que é a velhinha de 40 anos que foi atropelada por um ônibus. Vocês já viram essa manchete ou não? Não. É de um jornal da década de 60. Isso já rolou várias vezes na internet. Vira e mexe e volta. E tem lá, velhinha de 40 anos foi atropelada num caminhão. Cara, velhinha de 40 anos. Então, a gente não foi treinado para pensar em longo prazo e agora a gente está tendo que ensinar isso para os nossos filhos. Essa é a dificuldade. Uma coisa que me choca é que assim, a gente está em 2023 e, de certa forma, a gente ainda tem esse etarismo, né? Viralizou faz poucos meses o vídeo de 3 meninas ali de 18 anos tinham acabado de entrar na faculdade ridicularizando uma mulher de 41 anos, acho que tinha acabado de entrar. Falaram, já tinha que estar aposentada. Ela já está velha. Eu falo, gente, se hoje com 40 anos você está velho, como é que você vai estar com 90, que é a expectativa média de vida que a nossa geração tem? As nossas filhas provavelmente batem lá no 100
com facilidade. Eu não sei se eu bebendo tanto chego tão longe, mas vamos tentar. Ainda é uma perspectiva, é o que você estava falando agora há pouco. Hoje não tem mais vaga no mercado para quem tem 50. Só que como é que vai ser a vida dessas pessoas se ela precisa pagar boleto nos próximos 30? E aí vem uma provocação aqui que essa é para gerar corte, mas é importante. As pessoas vão se aposentar? Eu acho que quando a gente fala de aposentadoria no sentido tradicional, ou seja, não estamos falando do cara que quer abrir startup, quer ficar rico e quer se aposentar porque ganha muito dinheiro, né? Quando a gente fala de aposentadoria tradicional, eu acho que não. Porque esta conta não vai fechar cada vez mais. O que acontece hoje quando a gente analisa como é que funciona o mecanismo da aposentadoria? Você tem uma quantidade de pessoas que trabalham e pagam para fomentar esse sistema. A gente pega uma parte do valor do imposto, do salário, não importa, dessa pessoa, para fomentar esse sistema de aposentadoria. E você tem uma parte das pessoas que não trabalha, a maioria porque está numa idade avançada, alguns porque tiveram algum problema físico, mas enfim. Tem uma parte de pessoas que não trabalham, que são sustentadas por essa galera aqui. Né? O que aconteceu, e por isso que a gente teve uma reforma, né, nesse sistema há pouco tempo. A quantidade de pessoas aqui não cresceu muito e a quantidade de pessoas aqui cresceu muito, porque a partir do momento que você se aposenta com uma idade e você passa a viver muito mais tempo, essa quantidade de pessoas cresce muito mais. Quando a gente olha para os próximos anos, você tem uma população envelhecendo muito, você tem a taxa de natalidade diminuindo, então isto aqui está diminuindo, isso aqui está crescendo, você tem novas tecnologias tirando emprego, então todos os cenários que a gente vê esse sistema cada vez mais inviável, a ponto de que não vai adiantar em algum momento a gente fazer novas reformas. A conta não vai fechar. Então a gente precisa revolucionar a educação, a gente precisa fomentar o empreendedorismo, a gente precisa talvez discutir renda básica universal. Então tem uma série de questões, mas quando a gente olha no sistema de aposentadoria no longo prazo, sua filha está com 16, ela vai se aposenta com quantos anos? 65, né? Não é 50 Formalmente, né? Pensa Tem daqui 50 50 anos como vai estar o cenário. Entende? Não consigo imaginar nada, né? Então, 50 anos. Não, mas essa é uma provocação que eu acho que é legal pelo seguinte, eu vi uma vez nessas caixinhas de Instagram alguém revoltado com isso. Uma aluna me perguntou, o que você recomenda para uma jovem senhora de 21 anos? Falei, primeiro muda a mentalidade, porque se você já se acha senhora com 29, tem alguma coisa muito errada aí. Rever o conceito. Por outro lado, a gente tem um mercado de trabalho que olha para alguém de 50 como velho, né? A gente tem uma série de profissões que mudaram ao longo desses 30, 40 anos e que quando você se formou lá atrás, você aprendeu coisas que já não se aplicam mais e você não foi necessariamente treinado para desaprender e reaprender ao longo da vida mais de uma vez. Eu me lembro quando eu estava no colegial, e isso foi em 1997, alguns professores já diziam, olha, você vai ter provavelmente 2 ou 3 profissões ao longo da sua carreira. Hoje, com 44, eu tenho nítido que eu já tive 2 e estou inventando a terceira, porque o que eu sabia fazer tecnicamente até alguns anos atrás já não se aplica mais. E essa questão da natalidade. Eu tenho 18 primos e primas. Meus filhos não têm primos. Então, assim, meu pai tem 3 irmãs, minha mãe tem 5 e um que faleceu na infância. Todos eles tiveram 2, 3 filhos. Do segundo casamento do meu avô, eu tenho 3 meio-tios. Então, tinha muita criança em volta. Meus filhos têm um ou outro e olha lá. Né? E essa taxa só vai diminuir. Metade dos meus amigos de colegial não tem filhos. Então, de uma geração para outra, isso na época que a geração mudava a cada 25 anos. Né? Agora, a cada 5 anos, já se fala numa geração nova. Então, tudo isso está mudando demais, mas eu acho que é importante as pessoas entenderem essa visão de longo prazo. O que você falou do objetivo. Né? No outro podcast, eu estava com a camiseta Siga a Porra do Plano, que eu falo que você precisa ter um plano e você precisa seguir o plano.
Né? Então, entender. Eu abordo muito isso com a Carolina. Filha, quais são as habilidades que não vão mudar? Saber falar 2, 3, 4 idiomas não vai mudar. As pessoas sempre vão falar idiomas. Entender 2, 3 culturas diferentes não vai mudar. Inteligência emocional não vai mudar. Cuidar da saúde não vai mudar. Relacionamentos interpessoais não vão mudar. Né? A gente pode achar superficial ou não o livro lá do Dale Carnegie, do Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, mas aquelas habilidades interpessoais, aliás, não vão mudar. Daqui 100 anos vão ser a mesma. É isso que eu espero do livro, cara. Que as pessoas leiam e falem o que eu acho que faltou aqui, o que eu não concordo, o que eu concordo, para fomentar essa discussão de pensamento no longo prazo. Agora, voltando para a aposentadoria, acho que você também... Uma das coisas que a gente já falou aqui, como é que as empresas vão ter que lidar com isso? Né? Elas vão ter que mudar, e não vai ser do dia para a noite. Então, elas já deveriam estar muito preocupadas em diversidade também no aspecto de idade. Né? Também deveriam estar muito preocupadas em como é que eu faço skill upskill das pessoas de mais idade. Então, acho que são muitas questões que a gente precisa trabalhar no ponto de vista sociedade, ponto de vista empresarial e tudo mais, para estar olhando para esse futuro. Mas do ponto de vista de empresa, isso faz sentido para empresas familiares, porque a máquina quer deixar um legado e pensa no longo prazo. No ponto de vista de empresas da iniciativa privada, empresas abertas, aí a mecânica não favorece isso. Então, esses caras vão ter que se adaptar por necessidade, mas porque eles vão entender que isso vai ter outras pressões, como essa de puta, não tô conseguindo contratar gente. Ou a sociedade está me cobrando agora, além da diversidade de gênero, de etnia, etc. E tal, também está cobrando de etarismo, enfim. Então esse mecanismo é um pouco mais complicado. Agora, para um país como o Brasil, cara, a gente precisa olhar urgente para isso. E isso não tem a ver só com o mercado de trabalho, cara. Tem a ver também com o SUS. Sim. Né? Como é que a gente resolve o SUS, com todos os problemas que ele tem hoje, para este cenário? Porque não é uma crise. É uma característica nova. O mundo está ficando mais velho. O contexto mudou. O contexto mudou, entendeu? As pessoas estão vivendo mais. Então, para isso, uma das soluções é, cara, investir em tecnologia. Deveria estar investindo em CRISPR loucamente no Brasil. Entendeu? Cava, eu sou perto de feras como você, até com meu xará aqui, eles são um aprendiz, eu escuto bastante. A gente está encerrando aí o tempo, mas eu queria agradecer não só o seu tempo aqui nesse podcast, mas o trabalho que você está fazendo em palestra, em livro, uma pessoa com seu pensamento crítico, transformar isso em comunicação, é muito honrável. Então, eu queria te parabenizar, agradecer por colocar a responsabilidade em todos os cidadãos e não só em pessoas que estão aí desenvolvendo esse tipo de estudo, educação, etc. E, enfim, se meu xará aqui quiser fazer uma questão, mas eu queria deixar bem claro que fico muito agradecido e muito honrável de participar de um bate-papo desse como você. A minha recomendação, assim, entra no LinkedIn, busca Ricardo Cavallini com 2 L's, segue o cara. No Instagram também tá lá Cavallini. No YouTube, agora o Fork Podcast deu uma pausa, mas tem vários episódios lá, bota na playlist, vai ouvindo um por semana, que são papos extremamente profundos, são muito, muito importantes. Se você tem filhos, se tem sobrinhos, se tem amigos aí na idade adolescente, esses dias eu estava vendo uma neurocientista falando que o neocórtex termina de amadurecer aos 25 anos. Então a adolescência agora dura 13, né? Dos 12 aos 25. No homem, acho que o comportamento vai até os 45. Oi? No homem deixa de ser adolescente com 45. Não era 54? Por aí. Eu lembro que era 54. Eu falei, eu ainda tenho mais 10 anos de adolescência pela frente. Você sai da quinta juntou série. 3 homens e vira quinta série, então não amadurece nunca. Mas se você tem filhos ou pessoas nessa idade aí, dos 12 aos 25, vale a pena. Tem o link do livro lá no Instagram do Cava, instagram.com/Cavallini com 2 L's. Vale muito a pena seguir. Também fico muito honrado, sou seu leitor e acompanho o teu trabalho há mais de uma década. Trouxe o primeiro livro, que foi publicado em 2006, para o Cava assinar, e sempre me marcou muito aquele livro, O Marketing Depois de Amanhã, que tudo que você previu ali aconteceu. Né? Tudo. Eu lembro que na época eu li ali sobre o RFID,
E eu falei, mas será que vai ser tudo isso, né? E aí a gente vê hoje isso em qualquer canto, assim, no supermercado, em estacionamento. Assim, foi muito legal ver aquilo acontecendo, ver aquilo tudo se materializando. Eu fui muito feliz nesse livro, assim, eu falei de internet das coisas, não tinha esse nome ainda, mas falei das coisas conectadas, falei de inteligência artificial, falei de computação quântica, e eu escrevi ele há 20 anos, né? E uma das coisas que eu escrevi, que hoje todo mundo entende, é a mudança do conceito de privacidade, que era o nosso direito de permanecer anônimo, e hoje é nosso poder em cima das informações que capturam da gente. Adorei estar aqui, espero voltar um dia, parabéns pelo espaço, espero que vocês tenham vida longa. A gente tem precisado de mais discussões como essas. Os papos de boteco com famosos é muito legal também, mas a gente precisa também de mais papos mais profundos para a gente poder discutir, porque tem muita coisa para a gente falar daqui para frente. Então, pergunta surpresa para a gente encerrar de vez. Se você tivesse que listar 3 momentos que foram viradas de chave na tua carreira. 3 momentos que ou foram... não momentos, ou assim, mas ações, coisas que aconteceram, coisas que te ajudaram a dar uma virada na carreira. Eu sempre gostei muito de tecnologia, mas eu percebi ao longo da minha carreira que o que me chamava a atenção era o que tinha impacto em pessoas, seja negócio, seja comportamento, cultura. Então, em 94, eu abri a primeira agência digital do Brasil e foi talvez naquela época a primeira vez que eu entendi que o que eu gostava mesmo era isso. Não era muito claro para mim, né? E aí eu entrei de cabeça na tal internet, né? Então, acho que isso foi uma mudança grande para mim. Há uns 10, 15 anos atrás, eu entendi que a gente estava vivendo uma nova onda de transformação digital e que era movimento maker, internet das coisas, inteligência artificial, enfim, era um monte de coisas juntos, mas que a gente ia ter uma nova onda de mudança que seria ainda maior do que a internet. E aí, nesta mudança, comecei a levar, porque uma das frentes que eu faço são projetos de inovação para empresas, mas quando eu comecei a levar essas novas tecnologias para empresas, eu entendi que era cedo demais, que é um erro que eu cometi a carreira inteira. E aí eu fui para a educação, né? Então, obviamente que eu dou palestra desde os 18 anos de idade, já dei muita aula, né, esporadicamente em outros lugares, mas uns 15 anos atrás eu entrei de cabeça também nessa história de educação, com cursos, com palestras, com outras frentes de educação, inclusive para a empresa, atrelado a projetos de inovação e tudo mais, mas acho que foi uma grande mudança. E eu acho que tem uma terceira mudança, que é, apesar de eu ter empreendido cedo, né, como eu falei, de abrir uma empresa uma agência digital há muito tempo atrás, as startups não eram famosas, tudo. Eu acho que uma grande mudança para mim foi o entendimento da importância sobre vender. Vender no sentido amplo da palavra, né? Como é que eu me vendo como profissional, como é que eu me vendo, né, como imagem, porque eu tinha uma ojeriza isso e eu tinha aquela coisa de eu quero que o meu trabalho apareça e não eu. E a partir do momento que eu entendi a importância de você ter uma marca própria, a importância de vendas, que era uma coisa que eu achava que era uma coisa menor ou de pessoas menos capacitadas, criativos e engenheiros, pessoas técnicas em geral, têm um preconceito muito grande contra o vendedor. Uhum. E Hollywood ajuda a fortalecer esse preconceito, né? Ou é o cara que não sabia fazer o que eu fiz e virou vendedor, ou é o picareta, ou é o cara chato, não sei o quê. A hora que eu entendi que todos nós precisamos ser vendedores e começar a mudar na minha cabeça essa história de que, mas eu não sei, não, eu preciso aprender, eu preciso melhorar, né? A gente falou de startup, o cara tem que vender a ideia e o time para o investidor. Tem que vender o sonho para os sócios e funcionários. Tem que vender o produto ou serviço para os clientes. Quando eu falo de vendas, é no sentido amplo da palavra. É vender a ideia, né? Assim. Então, isso mudou muita coisa. Assim, eu nunca na minha carreira iria ter virado apresentador de um reality show, como eu fui no Discovery. Isso para mim, se você falasse para mim há 20 anos atrás que eu ia virar isso, eu falasse, cara, você tá maluco, né? Eu não gosto de aparecer, não quero aparecer,
Isso me fechou muitas portas durante muito tempo. Então, esta mudança de mentalidade em relação a vendas, no sentido amplo da palavra, para mim é uma mudança grande na minha carreira. Né? Então, hoje estou investindo mais em redes sociais, coisa que eu não fazia, né? De ter uma presença o próprio Fork é um pouco disso. Né? Então, tem uma mudança de mentalidade aí que abriu frentes diferentes para mim e que acaba sendo um círculo positivo também em muitas outras frentes. Né? A gente pode discutir os benefícios e malefícios disso que a gente tem, mas eu acho que essa mudança de mentalidade é uma mudança que para mim fez muita diferença também. Show de bola, muito obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez.